Bom dia, meus queridos alunos, são 10 horas e 45 minutos. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram na nossa aula inaugural. A gente discutiu bastante com relação ao começo da nossa disciplina, que é gestão do conhecimento, e a partir de agora, queria preparar vocês um pouquinho para a nossa avaliação de sábado, onde falaremos dos capítulos 1 e 2, unidades 1 e 2 do nosso material de referência, e que tem por objetivo mostrar para vocês a importância do conhecimento. Muito mais do que foi falado anteriormente na aula, a gente fica muito preso a dado, a gente fica muito preso à informação, sendo que o que dá poder para nós, o que dá destaque para nós é o conhecimento, ou seja, aquilo que foi gerado a partir de um dado e a partir de uma informação, sabendo que o dado é alguma coisa solta, um número solto, ou alguma coisa que é colocada no vácuo, e eu disse lá para vocês, mostrei, se eu disser para vocês o número 8, só significa 8, mas a gente não sabe 8 o quê? Esse o que é que a gente vai chamar de informação. Então eu posso falar 8 horas, 8 dias, 8 namorados. Aí eu já contextualizei aquele dado que virou informação. Bom, mas o que é que eu vou falar a respeito desse 8 dias, a respeito dessas 8 horas? O que eu fizer, a decisão que eu tomar a respeito de, por exemplo, 8 namorados, se isso mudar a minha vida para melhor ou para pior, eu vou saber que isso já é geração de conhecimento. Por quê? Porque quando eu gero conhecimento, eu tomo uma decisão. E essa decisão é que vai me levar para outro nível, outro patamar. Aí eu posso dizer, inclusive, que houve aprendizagem. Então, o conhecimento para nós é tudo em termos de aprendizagem, em termos de tomada de decisão, em termos de modificação da nossa vida. E a gente tem que decidir o que é que a gente quer fazer com esse conhecimento. Particularmente, o professor é um gerador de conhecimento para ele e depois ele é um instrumento para gerar conhecimento para outras pessoas. No nosso caso, gerar conhecimento para os alunos. A gente dá munição para vocês, para que vocês possam fazer a geração do próprio conhecimento. Nessa nossa disciplina, a gente vai falar sobre o conhecimento nas organizações. A autora desse material, a Leandra, ela fala das organizações como todas as organizações que nós conhecemos. Hospital, supermercado, farmácia, a universidade, as padarias, os clubes, os sindicatos, as prisões. Em todos esses lugares, a gente tem conhecimento que circula, conhecimento acumulado. E é conhecimento que já veio pela transformação da informação que foi dada. Então, aqui eu já marquei para vocês, a gente vai começar a entender como é que esse conhecimento dentro das organizações e das mais diversas organizações, ele é usado, ele é utilizado. Vou ser mais rápida porque vocês têm que estudar esse capítulo, né? Essa unidade 1 e a unidade 2. Por falar em conhecimento, os dois tipos mais conhecidos e que são aqueles conhecimentos que nos dão suporte para entender tudo o que acontece no mundo, a gente chama de conhecimento tácito
e conhecimento explícito. Olha que bacana. Conhecimento tácito. A autora vai falar que a gente percebe que existe conhecimento útil, tácito ou explícito em uma empresa em muitas formas sutis. Forma sutil é aquela forma que não é tão declarada assim, né? Mas que a gente sabe que o conhecimento existe e ele é utilizado. Então ela coloca que o objetivo dessa unidade é permitir que vocês compreendam os conceitos básicos da gestão do conhecimento em relação a esse conceito, a inovação e a competitividade das empresas. E aqui eu já gostaria que vocês pudessem entender que nós podemos fazer gestão do conhecimento em qualquer lugar. Mas o nosso foco, como pedagogos que somos, é entender a gestão do conhecimento dentro da escola. Porque nós já vamos chegar lá no capítulo 2, na unidade 2, falando sobre o capital intelectual. Então, o capital intelectual, o que ele é? Ele é o conhecimento que é incorporado à estrutura cognitiva de todos nós. É aquilo que entra no nosso cérebro, entra na nossa cabeça, por meio da atenção, da concentração, da memória, da motivação, do raciocínio, e que nos ajuda a gerar conhecimento e fica dentro da nossa cabeça. Cada um de nós tem, pode ser considerado, digamos assim, capital intelectual, porque nós temos uma base de informação, de conhecimento que está dentro da nossa cabeça e ninguém nos toma. Eu lembro que meu pai dizia que, minha filha, estuda, coloca tudo dentro da sua cabeça, porque isso ninguém vai te tirar. Pode tirar roupa, pode te tomar sapato, pode te tomar casa, mas quando está dentro da cabeça, ninguém vai te tomar. Isso é o capital intelectual. Quando esse capital intelectual ele é utilizado dentro das organizações para gerar inovação, para gerar competitividade, ou seja, tornar as pessoas mais preparadas, mais capacitadas para gerar inovação e fazer a empresa que ela pertence ser mais competitiva e melhorar a vida dentro da empresa e fora da empresa, a gente fala que isso daí é que faz sentido para nós. Vejam bem, nós vamos falar aqui agora de dois tipos principais de conhecimento. Para isso, a gente tem que falar o que é o conhecimento. Aí na página número 8, que eu vou marcar aqui para vocês, Leandra vai falar de algumas definições que essa palavra conhecimento tem. Definições e significados. Como, por exemplo, informação, conscientização, saber, cognição, percepção, ciência, experiência, competência, habilidade, capacidade, aprendizado. São inúmeras as significações e inúmeras as definições de conhecimento. No entanto, a gente tem que entender que o conhecimento é tudo aquilo que é gerado com base na informação que a gente adquire. Tem dois autores que a gente vai pegar como mais importantes aqui para entendimento da questão da gestão do capital intelectual, a gestão do conhecimento dentro das empresas, que são Nonaka e Takeuchi. Nonaka, na página 49 da obra dele, vai falar que conhecimento é fonte segura para a vantagem competitiva neste mundo de grandes incertezas. Mas vai falar também que poucos de nós
não entende, e pouco de nós entende, pouco de nós entende a importância do conhecimento e a forma como as empresas são capazes de explorar esse conhecimento. Sistematizando melhor, eles vão falar. Agora, 2 autores, Devenport e Prusak, sobre dados, a diferença entre dados, informação e conhecimento. Dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos relativos a eventos. Ok, é o número 8, é o número 9, é a palavra banco. No entanto, isso para mim é nada. Quando eu deixo esse dado solto, ele significa pouco para mim. No entanto, sem ele, eu não sou capaz de gerar uma informação. Então, a informação, ela é um dado contextualizado. E Devenport vai me falar e vai me explicar e vai me dizer que informação são aqueles dados que fazem a diferença. Nós a descrevemos como uma mensagem, geralmente na forma de um documento ou uma comunicação audível, que eu escuto, ou visível, que eu vejo. Como acontece como qualquer mensagem, ela tem um emitente e um receptor. Isso é uma informação. O significado original da palavra informar é dar forma a, sendo que a informação, diferente do dado, tem significado, relevância e propósito, agregando valor de diversas maneiras. Aí a gente já começou a melhorar a questão do dado da informação, para que vocês consigam entender a diferença. Na página número 9, já existe aí mais ainda a diferenciação. A informação é a transformação de simples dados, números, em situações palpáveis aos olhos da empresa. São dados transformados em matéria-prima para a tomada de decisão. Já discutimos isso bastante na nossa aula presencial. E agora eu quero falar do conhecimento. Olha que interessante. Aí na página número 10, nós já vamos ter que conhecimento é uma mistura fluida, muito bacana, prestem atenção nesse parágrafo, é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual, que proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências e informações. O conhecimento tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, por exemplo, uma escola, ele costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. Mais para baixo, nós já temos um gráfico, uma figura que ilustra muito bem a aplicação do dado, da informação e do conhecimento. Vejam bem que eu não posso falar de dado se não tiver relacionado a uma informação onde eu utilizo o dado, e não posso falar de conhecimento se eu não tiver a informação. Queria chegar agora, deixando dado a informação, no conhecimento tácito e conhecimento explícito. O tácito, conhecimento tácito, tácito escondido, tá, gente? É aquele que está latente, é aquele que não aparece. Então, o conhecimento tácito são conhecimentos enraizados nas ações e experiências de um indivíduo, bem como em suas emoções, valores e ideias.
Veja bem que o conhecimento tácito está muito ligado à experiência que a gente tem, aquela experiência que a gente viveu e que a gente foi repetindo, deu certo, e a gente foi repetindo, e que foi incorporada na nossa base, na nossa vida. Então, esse conhecimento tácito, ele é algo dificilmente visível e exprimível, ou seja, exprimível de ser expresso. O conhecimento tácito é altamente pessoal e difícil de formalizar e tem como característica uma dificuldade muito grande para sua transmissão e compartilhamento com as outras pessoas. Esse conhecimento tácito também, ele é muito subjetivo, ou seja, ele é muito próprio de uma pessoa e ele é baseado em opiniões, habilidades e know-how de alguma pessoa ou de algum colaborador. Consiste em um conhecimento técnico de alguma tarefa que é repassada aos responsáveis pelo processo. Olha que interessante. Quando você chega em uma escola, você vai aprender como realizar uma tarefa. Por exemplo, daqui a pouquinho vocês estão fazendo estágio e vocês vão lá para dentro da escola. Aí a coordenadora coloca vocês para observar como uma outra professora trabalha. Você vai aprendendo. Aí um dia você começa a fazer igualzinho aquela professora fez. Te pergunto, teve algum manual para que você pudesse estudar o que aquela professora estava fazendo? Não. Simplesmente você começou a observar e viu que dava certo e você começou a fazer igual ela. Olha que interessante. Você pegou aquele comportamento e começou a repetir. Isso é conhecimento tácito. É passado por uma experiência que você viveu de observação. Não existe uma regra para aquilo, no entanto, sempre deu certo. Um exemplo de conhecimento tácito seria, e a gente vê isso todo dia, o chazinho de camomila, por exemplo, né? A criança está com cólica, a criança pequena tem muita cólica, a criança lá com 1 mês, 2 meses. Aí a mãe pega e dá o chazinho de camomila, ou o chazinho de erva cidreira. Aí aquela cólica vai passando, e a mãe pega o bebezinho e ainda coloca o bebezinho em cima da perna dela e amassa a barriga dessa criança, né? Coloca de barriga para baixo assim e vai apertando. E vai passando a mão, né, naquela barriguinha, e aí os gases vão saindo da barriga até que a cólica termina. Isso é conhecimento tácito. A mãe não foi no médico para entender por que o bebê tem cólica. A avó falou para a mãe falou para a filha, e a filha agora tem uma filha que está com cólica. Aí dá o chazinho de erva cidreira e coloca a criança de barriga para baixo, em cima da perna, e vai fazendo carinho nela, vai amassando, vai espremendo assim, até que a cólica passa. Conhecimento tácito. Tá ok? Só que quando você pega esse conhecimento tácito e codifica, ou seja, você escreve em forma de código, em forma de símbolo, escreve num papel, ele deixou de ser tácito. Ele vai ser conhecimento explícito. E o conhecimento explícito, ele vai tratar da forma como o conhecimento tácito é transformado num conhecimento explícito para todo mundo entender. Aí, se você for ao médico, ele vai te explicar como é que o conhecimento tácito se transforma em explícito. Ele vai falar, olha mãe, a sua filha, ela estava com cólica, e vai pegar um livro de medicina, e vai te mostrar como é que
A cólica acontece dentro da criança, dentro de nós. É porque lá no intestino dela acontecem algumas modificações gasosas e está lendo para você, te mostrando. Ou abre o computador e vai te mostrando, olha, ocorrem trocas gasosas que vão gerar mais isso, mais isso, mais isso. Aí o chazinho de erva cidreira, ele interfere lá dentro do intestino dela, assim, 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 e que passa lá para o estômago e vai te mostrando desenhos, figuras, vai te mostrando algumas coisas que já estão escritas. Aí você começa a entender de onde vem aquele conhecimento que a sua avó te passou, que a sua mãe te passou e que agora você está usando com a sua filha. Olha que legal! O conhecimento tácito sendo transformado em conhecimento explícito. E aí a nossa autora vai falar que a distinção, ou seja, a diferenciação entre conhecimento tácito e conhecimento explícito sugere 4 padrões de criação de conhecimento em qualquer lugar, em qualquer organização. Primeiro padrão, a transformação de conhecimento tácito para tácito, que a gente chama de socialização. Segundo, a transformação de conhecimento explícito para explícito, que a gente chama de combinação. Terceiro, a transformação do conhecimento tácito para explícito, que a gente chama de explicitação. E o quarto, que é a transformação de conhecimento explícito para tácito, que a gente chama de internalização. Vamos entender isso aqui com mais detalhe. Aí para baixo. Vou passar aqui para a nossa unidade número 2, que é justamente o capital intelectual. Porque quando a gente já tem o conhecimento tácito, ele tem que ser transformado, ele tem que ser combinado, ele tem que ser explicitado e ele tem que ser novamente internalizado. Aqui, olha, na codificação do conhecimento tácito é que tudo começa. E eu posso mostrar para vocês como é que essa transformação acontece. Deixa eu achar onde que ele está aqui. Aqui. Aqui na página número 20. O processo de codificação do conhecimento. Ó. Nossa autora vai nos dizer que o processo de codificação de diferentes tipos de conhecimento é transformar, primeiro, conhecimento tácito em explícito, depois, os dados complexos em dados compreensíveis e passíveis de ensino e treinamento, depois, os dados relevantes em esquemas, leis e manuais internos e, por fim, os dados soltos, sem esquemas, em documentos e normas. A principal finalidade da codificação é transformar dados soltos e incompreensíveis em formatos claros, objetivos e utilizáveis. Não adianta as empresas criarem manuais bem estruturados, arrojados e modernos visualmente, se os seus funcionários não entenderem as letras e o conteúdo que nele estiverem contidos. Olha que interessante.
Aqui, a gente já tem uma clara visão e um norte muito bem delimitado de para que é a gestão do conhecimento. É para pegar aquilo tudo. Veja que nós estamos falando de capital intelectual. Pegar tudo que as pessoas têm dentro da empresa, dentro de uma escola, e que está dentro da cabeça delas, que a gente chama de conhecimento tácito, escrever tudo isso num manual, de forma inteligível, para que quem ler possa entender, e quando a gente lê e entende, a gente compartilha aquilo que foi entendido, aquilo que está escrito de forma clara, objetiva e utilizável, faz com que as pessoas possam compartilhar essa informação para gerar conhecimento. Então eu pego o que está dentro da minha cabeça, coloco num manual, coloco numa prova, coloco num esquema, coloco num gráfico, faço a interpretação disso, as pessoas entendem, internalizam aquilo que foi entendido e começam a multiplicar as informações que elas tiveram, o conhecimento que elas adquiriram. Isso é chamado de codificação do conhecimento tácito. E a nossa autora também vai colocar que o conhecimento tácito exprime o sentimento, a vivência e as experiências de um indivíduo, tornando muitas vezes sua formalização em documentos e sistemas ou bancos de dados bastante complexa. Gente, vocês não têm noção. Ou, se tem, agora vocês terão mais. Quando eu vou escrever um livro, está tudo dentro da minha cabeça. E eu escrevo um livro de forma que quem for ler tem que entender aquilo que o autor, ou no meu caso, aquilo que eu que estou escrevendo o livro, eu quero significar. Tem autores que escrevem muito. Quando a pessoa vai ler o livro, não entende absolutamente nada. Ou outras pessoas que vão ler aquele livro entendem muita coisa, entendem muito bem. Então, até a forma como a gente escreve, a forma como a gente faz a transformação do conhecimento tácito para o explícito, como a gente codifica o conhecimento tácito, nos dá uma noção bastante boa do estilo da pessoa que tem ou que domina aquele conhecimento tácito. A gente tem uma reclamação bastante séria e bastante recorrente de alguns alunos que diz o seguinte: nossa, a professora sabe muito, mas quando ela escreve no quadro, a gente não entende nada. Ou seja, existem alunos que mostram para nós, que estão nos sinalizando que existe uma lacuna entre o que tem na cabeça de alguém e a forma como essas coisas são transmitidas, são codificadas. Aí agora a gente já começa a entender por que disso. É porque existe conhecimento que não pode ser integralmente codificado, pelo menos por escrito. Por quê? Porque faz parte do conhecimento da experiência daquela pessoa que está contando, que está escrevendo. E tudo que a gente quer é um documento ou uma norma que possa expressar com clareza e com objetividade aquilo que está dentro da cabeça de alguém. Olha como é que é interessante e como que isso é complicado. Passar o conhecimento tácito para conhecimento explícito. Normalmente, a associação entre a tecnologia e o conhecimento se dá através de sistemas de informação para o compartilhamento de informação ou conhecimento. A gente sabe que, muitas vezes, a gente aprende muito executando uma tarefa. Por quê? Porque isso elimina, em algumas situações, a leitura de manual, a leitura de livro,
Eu fico olhando aqui pela minha filha, ela e essa geração, né, de vocês, de muitos de vocês, já tem essa facilidade, coisa que eu não tenho. Na minha época, ou até hoje eu sou muito assim, a gente compra uma televisão e tem um manual, não é isso? Para aprender como mexer com a televisão. A minha filha não precisa de ler manual, não. Ela já pega a televisão, já vai para a televisão. Outro dia eu tive essa experiência. Ela foi, a gente comprou uma televisão, ela já foi na televisão, pegou o controle remoto e já foi ligando a televisão e passando no tutorial e já foi mexendo, descobrindo. Tarará. No final de 10 minutos, ela já sabia como mexer com essa televisão em quase tudo. Não precisou de manual. É interessante, porque isso já é uma forma de como hoje essa geração, esses alunos, interagem com o objeto de pesquisa deles. É uma forma de já entender que não precisamos de manual para entender como uma televisão funciona, um computador funciona, um celular funciona. Então a gente tem que rever isso, né, com relação a esses meninos que estão chegando agora para dentro das escolas, para dentro das empresas, porque a forma de ter acesso ao conhecimento explícito mudou muito. Não precisa de mais de manual para esses meninos. Mas para mim, que sou de uma outra geração e que meu cérebro funcionava de forma diferente, eu preciso do manual sim. Aí, essa informação, esse conhecimento gerado pela informação, ele tem que estar muito bem escrito e detalhado no manual, porque se eu for embora, alguém que vai pegar o meu lugar já tem que estar com esse manual para entender como o processo foi desenvolvido. Daí a importância da gente sistematizar essa informação de forma bastante detalhada no manual. A gente vai mostrar os passos, os procedimentos, para que quem vier depois possa entender dessa rotina das organizações. Por quê? Porque a rotina das operações, ela é sempre cheia de imprevisto. E se a pessoa que trabalha nessa rotina não tiver uma ajuda, um suporte para entender como esse padrão funciona, ela vai ficar perdida. Daí a importância de os sistemas serem bem descritos, né, bem codificados, para que quem pegar aquela rotina, aquela operação, possa fazer muito próximo, né, igual, muito, muito próximo a quem fazia anteriormente. Para não precisar da presença, né, gente, de funcionários para resolver uma dificuldade que a outra pessoa sabia resolver bastante bem. Daí a importância da gente saber que a codificação do conhecimento tácito para conhecimento explícito é um momento importante. Outra forma que a nossa autora vai falar aqui da importância da sistematização do conhecimento tácito para explícito é o organograma. O organograma é uma outra forma de mostrar como o conhecimento tácito é transformado em conhecimento explícito. Pelo organograma, eu vejo a estrutura da empresa, eu vejo que o coordenador, ele é um cargo acima do professor, e o professor tem que recorrer ao coordenador, e que o coordenador tem que recorrer ao diretor da escola. Então, é uma forma muito interessante de eu entender como funciona ou como se dá a hierarquia dentro de uma organização. E isso só é possível quando eu vejo o conhecimento tácito sendo codificado, explicitado, né? Escrito em um manual. E o organograma, ele faz parte desse manual. Eu sei a quem recorrer, eu sei quem é que faz o quê,
eu sei quem é que executa as tarefas e eu vejo como se dá a hierarquia dentro da organização. Por aí, a gente já sabe perfeitamente a importância de se transformar o conhecimento tácito em um conhecimento explícito. Nós podemos aqui também falar do ambiente externo e do ambiente externo às organizações. As empresas, elas têm que ficar muito atentas, ou nós, como representantes da nossa empresa, devemos estar muito atentos, primeiro, às informações que são geradas dentro da nossa empresa. Essa informação, ela vai gerar um conhecimento. Então, dentro da empresa, nós temos as equipes de gestão do conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento, já falei, é ele que vai dar para nós o poder, ele que vai dar para nós sucesso, ele que vai dar para nós prestígio, ou ele que vai dar para nós ascensão, né? Então, essa equipe de gestão do conhecimento, ela é muito importante dentro da empresa porque ela realiza um diagnóstico. Onde é que está esse capital intelectual? Onde estão essas pessoas que têm conhecimento? Para que elas estão trabalhando? Com que objetivo? E como elas podem contribuir para o sucesso da nossa escola? Caravantes, que é um outro autor que a nossa autora, né, desse material utiliza, ela vai falar que o gestor do conhecimento, ele tem alguns objetivos e ele tem algumas importantes missões. Por quê? Porque conhecendo as pessoas e conhecendo o que elas fazem e o que elas dominam, ele pode ajudá-las a oferecer um clima mais agradável, com liberdade de reflexão, diálogo entre os funcionários e gestores. O gestor também pode implantar treinamentos e seminários periódicos. Ele pode fazer com que a tecnologia ajude nas atualizações rotineiras que a gente já faz normalmente dentro da empresa. E aí melhora substancialmente a qualidade do produto ou do serviço que a gente oferece. Por exemplo, a gente na escola, a gente utiliza recursos tecnológicos como data show, iPads, o próprio quadro, né, a lousa interativa, quem já teve oportunidade de utilizar para dar a sua aula. A gente utiliza os notebooks. Para quê? Para dar uma aula melhor. O acesso à internet, o computador, tá vendo? A gente utiliza todos esses recursos para dar uma aula melhor. Agora, a gente utiliza como? Com o conhecimento que a gente já adquiriu. Foi lá, se informou, gerou, pegou essa informação, internalizou e pôde, por outro lado, dar uma aula melhor. A gente se preparou e isso a gente faz com a ajuda do gestor do conhecimento, com a equipe de gestão do conhecimento dentro da escola. E aí temos que ficar muito atentos. Por quê? Porque depois que a gente gera um diagnóstico dentro da empresa, a gente consegue entender quais são as nossas forças e quais são as nossas fraquezas. Força será todo o patrimônio atual da empresa, produto, local, mercado e capital humano. Então, a escola, ela tem um patrimônio, ela tem um produto, ela está num lugar, ela tem um mercado que é próprio dela, a todo mundo que está em volta dela, e ela tem um capital humano. Capital humano é todo mundo que faz parte da empresa. Se a gente tem pessoas, capital humano bem preparados, pessoas bem preparadas, e isso é uma grande força para nós.
Agora, se a gente tem professor que só dá uma aulinha de vez em quando e não faz um planejamento bom, não faz um planejamento bacana e não é capacitado, não participa de curso, tarará, isso aqui já é um problema para nós. Esse capital humano está precisando ter uma sacudida. Quem é que mostra isso? Quem é que nos ajuda? É o gestor do capital, do gestor do conhecimento. E quem são os gestores do conhecimento hoje na escola? Os coordenadores fazem muito bem esse papel, de fazer essa ligação, né, de professor com professor, capacitar professor, chamar o professor, ver o que ele está precisando e transformar esse professor que antes era muito fraco de capital humano numa força. Então a gente tem que ter força com poder, né? Por outro lado, a gente tem que identificar também as nossas fraquezas como escola. Então a gente pergunta: quais mudanças deverão ser realizadas? O nosso produto não está atingindo o público-alvo. Como é que a gente pode fazer para que essa fraqueza dentro da escola ela seja não uma fraqueza mais, mas ela se transforme numa força? Quais atitudes a gerência estará atuando para obter melhores resultados? Vejam que aqui a gente está mexendo com informações internas à escola. E dentro desse sentido, não basta só a gente olhar o que está dentro, que a gente chama de força e de fraqueza. A gente hoje já olha o ambiente geral, aquele ambiente que está fora da escola, que são as variáveis econômicas, as variáveis políticas, as variáveis demográficas e as variáveis tecnológicas. Gostaria que vocês estudassem todas essas variáveis. Por quê? Porque elas vão nos dar muitas informações interessantes para que possamos gerar conhecimentos que vão fazer a diferença na nossa prática. Porque a gente conhecendo o capital intelectual, força e fraqueza, aquilo que está dentro da empresa, dentro da escola, e a gente conhecendo o que está fora da escola, são as variáveis econômicas, variáveis políticas, variáveis demográficas e variáveis tecnológicas, nós podemos fazer diferença na gestão do conhecimento. E as variáveis que estão fora da nossa escola, a gente vai fazer um mapeamento de ameaças e oportunidades para o nosso negócio. E o nosso negócio, gente, é a escola. Então, a gente vai entender como ameaça o mercado, as mudanças econômicas, alteração na legislação da escola, a manutenção do produto no mercado, e esse produto a gente chama, né, para a escola particularmente, a gente chama de um ensino de qualidade. Se a nossa escola não oferece um ensino de qualidade, isso é uma ameaça para nós. No entanto, a gente tem, por outro lado, algumas oportunidades. Por exemplo, quando uma escola se fecha, a gente olha que isso e considera isso uma oportunidade para a nossa escola encampar aquele mercado que aquela outra escola que fechou, né, deixou para nós. Isso tem que ter uma preparação, planejamento. Então a gente está vendo aqui que não basta conhecer somente a informação ou conhecimento que está dentro da nossa escola, que é pela força e pela fraqueza, mas a gente tem que entender o que está fora, que são as ameaças e as oportunidades. E aí, para encerrar, eu gostaria que vocês estudassem também as etapas de gestão do conhecimento. Nonaki Takeuchi e Davenport e Pruzak, vão nos falar de algumas etapas. Primeira etapa,
aquisição e geração do conhecimento. A segunda etapa, disseminação e compartilhamento e transferência do conhecimento. Depois, codificação do conhecimento ou construção da memória. Fechando assim as etapas de gestão do conhecimento. Tudo isso que eu falei aqui, eu dei exemplos desde que eu comecei a minha aula agora mesmo. E a gente vai finalizar agora pedindo para que vocês estudem unidade 1 e unidade 2, para que possamos fazer a nossa avaliação no sábado. Fiquem muito tranquilos e tranquilas. Por quê? Porque a prova está muito fácil. Se você estudar esses principais conceitos que eu coloquei aqui, nós vamos ter uma atividade bastante tranquila, tá? Leiam principalmente os conceitos que foram explicados por mim nessa aula. Olhem a teoria na prática, capítulos, unidades 1 e 2, conhecimento tácito explícito e o recapitulando das unidades 1 e as unidades 2. Vocês vão se dar bastante bem, tá ok? Assim que vocês terminarem de assistir essa aula, se tiverem alguma dúvida, recorram, por gentileza, para mim, coloquem a dúvida no fórum e eu farei o esclarecimento. Meu beijo e até sábado. Tchau, tchau.